Olá pessoal, tudo bem? Então hoje nós começamos a nossa leitura de Apocalipse 16. Vamos lá? As 7 taças da ira de Deus. Então ouvi uma forte voz que vinha do santuário e dizia aos 7 anjos: vão derramar sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça pela terra, e abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e este se transformou em sangue como de um morto, e morreu toda a criatura que vivia no mar. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes, e eles se transformaram em sangue. Então ouvi o anjo que tem autoridade sobre as águas dizer: Tu és justo, tu, o santo, que és e que eras, porque julgaste estas coisas. Pois eles derramaram o sangue dos teus santos e dos teus profetas, e tu lhes deste sangue para beber, como eles merecem. E ouvi o altar responder: Sim, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O quarto anjo derramou a sua taça no sol, e foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. Estes foram queimados pelo forte calor e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem o domínio sobre estas pragas. Contudo, recusaram arrepender-se e glorificá-lo. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. De tanta agonia, os homens mordiam a própria língua e blasfemavam contra o Deus dos céus, por causa das suas dores e das suas feridas. Contudo, recusaram arrepender-se das obras que haviam praticado. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Eles vão aos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão, feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Então os 3 espíritos os reuniram no lugar que em hebraico é chamado Armagedon. O sétimo anjo derramou sua taça no ar, e do santuário, saiu uma forte voz que vinha do trono, dizendo: Está feito. Houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse, desde que o homem existe sobre a terra. A grande cidade foi dividida em 3 partes. As cidades das nações se desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e as montanhas desapareceram. Caíram sobre os homens vindas dos céus enormes pedras de granizo de cerca de 35 quilos cada. Eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga foi terrível. Senhor, abençoe esse dia, Pai. Obrigado pela leitura bíblica e obrigado agora pela reflexão que nós vamos fazer. Em nome de Jesus, amém. Então, mais uma vez, o capítulo 16 do livro de Apocalipse, aqui nossa leitura, descreve então esse derramamento das 7 taças da ira de Deus sobre a terra. As taças, então, o que elas representam? A culminação e a totalidade do juízo divino antes do retorno de Cristo. É bom nós lembrarmos, que o Apocalipse ele funciona em ciclos que se repetem numa ordem crescente. Então, vamos dizer assim, círculos que são uma espiral. Nós vimos então ali no capítulo 6 os selos. Eles afetam 1/4 da terra, então uma espiralzinha pequena, digamos assim. Depois nós temos as trombetas ali no capítulo 8 e capítulo 9, que afetam 1/3 da terra. E depois, uma amplitude maior, nós temos as 7 taças, que são aí o julgamento total e final. O capítulo 14 que nós lemos serviu para garantir para o leitor de que o bem vencerá e o mal será punido. O capítulo 15 volta um pouquinho atrás no tempo para mostrar essa preparação litúrgica no céu, para esse ato final. E agora aqui no 16 nós estamos vendo o fechamento aqui dessas dificuldades aqui que estão finalizando, vamos dizer dessa maneira, aqui com as taças. E aí a gente consegue perceber uma coisa, como a dureza do coração do homem é complicada, não é verdade? Aí eu li aqui para vocês, várias vezes a gente viu que
há essa menção, né, de que as pessoas não se arrependeram, como por exemplo ali no versículo 11, que demonstra ali que os impenitentes, aqueles que não demonstram arrependimento por seus pecados ou erros, eles continuam ali adorando a besta e escolheram se submeter então à ética desse sistema opressor. E aí a gente consegue entender, né, um pouquinho da maldade, como o mal tem essa raiz firme aqui que vai aí contra, né, os desígnios de Deus. E aí nós pensamos o seguinte, peraí, mas depois que a gente refletiu sobre essas questões, ainda tem mais questões catastróficas vindo por aí. Nós temos ainda, só lembramos, né, que nós temos ainda 6 capítulos para a gente ler até o final de Apocalipse, e realmente vão acontecer alguns outros eventos bem interessantes aqui, só para você ter uma ideia nesse sentido do que vai acontecer. Por exemplo, no capítulo 17 e no capítulo 18, nós vamos entender aqui a questão da queda da grande Babilônia, que diz respeito a essa questão de um colapso do sistema mundial. Então isso vem por aí também. Depois nós temos aqui a questão do retorno de Cristo, no capítulo 19, que vai diminuir, então, vai haver uma destruição da besta e do falso profeta. Temos aí o capítulo 20, que vai caminhar para o juízo final com o fim da morte e a condenação desse Satanás. E depois temos a eternidade representada aqui no capítulo 21 e 22 de Apocalipse, em que há a renovação de todas as coisas. Então é interessante notar que, embora a gente tenha aqui, né, dos capítulos aqui que a gente está lendo, aí vamos ver até o capítulo 20, contenham uma destruição severa, o foco de Apocalipse ele vai mudar drasticamente ali nos últimos 2 capítulos para uma mensagem de esperança e reconstrução total sob a ética do reino de Deus. Então, nesse sentido, fica tranquilo, né? A gente está vendo tantas catástrofes, tantas situações difíceis, às vezes até de deglutir, vamos dizer dessa maneira, de refletir sobre elas, meio preocupantes e até às vezes com certo sentimento de medo, mas fique tranquilo porque existe sim a mensagem de esperança, ela vai chegar apesar dessa situação toda. A gente precisa lembrar então que aqui nós não estamos aqui andando em círculos, né, fazendo, mas espera aí, acabou, não acabou? A questão dos selos, das taças, dos livros. O que a gente precisa perceber é que Apocalipse, na verdade, parece que o autor está andando em círculo e não sai do lugar, mas na verdade, ele, como eu falei para vocês, ele está avançando em espiral. Então ele está fazendo esse movimento, né, e vai seguir sim para um ápice. De qualquer maneira, por que as 7 taças? Vamos fazer essa pergunta, por que as 7 taças? Olha, se já houve 7 selos, 7 trombetas, por que agora as 7 taças? Então, nesse sentido, a gente tem aqui a intensidade, digamos assim, do juízo final. Então, a gente já viu que o selo atingiu uma parte da terra, né, 1/4 da terra, depois os selos, 1/3 ali, nas trombetas ali, 1/3 da criação, e agora nas taças, o julgamento ele se torna total e definitivo. São chamadas de as últimas, inclusive ali você vai ler em Apocalipse 15:1, porque nelas se completa a ira de Deus. Então não existe mais o que a gente chama de frações. Os selos, por exemplo, que atingiram 1/4 da terra, as trombetas que atingiram 1/3 da criação. Então essa fração, ela não mais existe, e ela demonstra que existe o encerramento aqui dessa paciência divina. Isso é também uma resposta para o endurecimento que está acontecendo aqui, que a gente está vendo. Mesmo após os avisos anteriores, a humanidade, as pessoas impenitentes que não se arrependeram, os adoradores da besta, eles continuam seguindo esse sistema e não se arrependem. Então, as taças, elas servem para demonstrar para a gente que o mal chegou nesse limite ético. Elas esgotam a paciência de Deus com a justiça e a opressão. Então, as taças, na verdade, o que elas vão fazer? Elas vão como que ecoar aquelas pragas lá do Egito que nós vimos no Antigo Testamento, e aqui a gente lê as feridas, lê a questão de sangues, a questão das trevas, a questão das rãs, e assim como as pragas serviram para libertar então o povo lá de Deus da escravidão do faraó, as taças aqui que nós estamos lendo nesse capítulo servem para desmantelar então esse Egito, abre aspas, global, né, que vem aqui a Babilônia, e libertar então a criação
para o novo reino que a gente viu aqui que vai vir nos capítulos finais. E essa questão dessa estrutura do já e ainda não. O que é isso, já e ainda não? A impressão é o seguinte: a gente tem a impressão de que o fim está chegando, mas está demorando. E isso reflete uma tensão que a gente já vive aqui na nossa prática. Por quê? Porque o já é que nós sabemos que o mal já foi vencido na cruz. Jesus já venceu a morte, Jesus já venceu o mal, mas o ainda não. O que é isso, esse ainda não? O mal ainda se manifesta na história, na política, na falta de ética global, e isso a gente consegue perceber em todos os momentos da nossa vivência. Então, Apocalipse aqui nesse capítulo 16 usa essa série então de 7, vamos dizer assim, né? E aqui no caso das 7 taças, mas também dos 7 selos e assim por diante, para mostrar que Deus está agindo como se fossem camadas. Ele começa tratando o coração ali com os 7 selos, passa pelo aviso público, as 7 trombetas e termina ali com a remoção cirúrgica do mal, que são essas taças. E aí, literalmente, então o livro ele não é uma linha reta, mas sim uma recapitulação. O capítulo 16 das taças e aí o capítulo 19, que nós vamos ler ainda, que vai falar sobre o retorno de Cristo, eles descrevem o mesmo fim, mas sobre ângulos diferentes. É como, por exemplo, se o autor estivesse tentando descrever um evento que de tão grandioso, ele precisa ser mostrado sob várias perspectivas, sobre vários ângulos. É como se fosse, por exemplo, num jogo de futebol. A gente vê muito isso, o gol visto de vários ângulos, né? Onde as pessoas estão ali no estádio, os vários lugares demonstram o mesmo evento, mas em perspectivas diferentes. Então é como, assim, em vez de ver como se fosse um sofrimento sem fim, muitos estudiosos aqui veem isso como uma limpeza definitiva para que a paz real, paz do Senhor, né, a paz definitiva, ela possa finalmente se estabelecer na Nova Jerusalém. Então, feita essa introdução aqui, nós entramos agora no livro para conversar um pouquinho aqui sobre o resumo detalhado ali das taças e tal, né? E a primeira taça que a gente tem é a taça que é derramada sobre a terra, causando feridas ali malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. Olha só, lembra um pouquinho até de Jó, né, daquela questão das feridas de Jó e tal, mas aqui no caso já não é mais, né, o sofrimento é daqueles que se mantiveram ali firmes com a besta, os impenitentes, e ali adoravam a imagem dela. Jó estava numa outra situação, sofrendo até por ser um homem justo, mas aqui no caso essas feridas malignas e dolorosas vão atingir aqueles que realmente tinham a marca da besta. Então o pessoal ali vai sofrer bastante. Depois nós vamos ver a segunda taça, que é derramada no mar e que se torna como sangue de um morto, resultando então na morte de todos os seres viventes que havia no mar. E a terceira taça também vai ser derramada aí nas águas, mas nos rios e nas fontes de águas, transformando-os em sangue como retribuição pelo sangue dos santos e profetas que foi derramado. Peraí, mas rios e fontes, mar, não é tudo a mesma coisa? Por que então 2 taças são derramadas, uma no mar, outra lá nos rios e nas fontes? Bom, do ponto de vista, vamos dizer assim, da hidrologia, né, o ponto de vista hidrológico, tudo faz parte desse ciclo, de um ciclo só. Mas aqui na narrativa bíblica, o que a gente tem? A gente tem aqui a questão da simbologia do Apocalipse, que vai demonstrar essa distinção entre a segunda taça, que foi ali direcionada para o mar, e a terceira taça, que foi ali direcionada para os rios e fontes. E aí, nesse sentido, nós percebemos o quê? Que existe essa necessidade, sim, de uma de diferenciação. Por quê? Porque essa separação ela serve para mostrar que nenhum aspecto da vida ou da natureza humana vai ficar imune ao julgamento de Deus. Então o mar ali, que é representado pela segunda taça, representa o quê? As grandes águas, o comércio internacional, a conexão entre as nações. E quando o mar se torna sangue, quer dizer o seguinte, que a economia global e a vida biológica em larga escala, elas colapsam, elas encerram.
E aí, para os rios e fontes, eles representam o quê? A água potável, a necessidade básica para a nossa sobrevivência diária. Os rios e fontes são os que mantêm as cidades vivas e a agricultura funcionando. Então, ao separar as duas, o texto enfatiza que primeiro cai o sistema global, que é o comércio, que é o mar, e em seguida atinge-se então o nível da sobrevivência individual, que diz respeito à questão da sede e também dos rios. E isso para a gente é interessante, porque vamos fazer aqui um ecossistema, né, do juízo, se a gente pode dizer dessa maneira, do ciclo das pragas, lembrando lá, por exemplo, que a primeira praga que atingiu o rio Nilo, no Egito, apenas um rio foi atingido para provar o poder de Deus e a uma nação. Nas taças, todas as fontes de água são atingidas. Olha aí, outra diferença. Essa distinção serve para mostrar que a crise ambiental, ela será absoluta, a crise ambiental e espiritual será absoluta, afetando tanto os oceanos quanto as nascentes de água doce. E depois essa questão, né, de uma justiça ética, da lei do retorno, de que aqui no versículo 6 o anjo explica o porquê. Pois eles derramaram o sangue dos teus anjos e dos teus profetas, e tu lhes deste água para beber, lhe deste sangue para beber, como eles merecem, ali no versículo 6. Então, historicamente, em muitas perseguições, os corpos dos mártires, eles eram lançados em rios. O julgamento, então, sobre os rios e as fontes da água é apresentado como se fosse uma retribuição direta para isso, onde os homens derramaram o sangue dos justos para silenciá-los, digamos assim, né? A questão dos profetas e a questão dos santos. Ali, então, agora eles encontram apenas sangue para beber. É como se fosse um juízo sobre a fonte da vida daqueles que desprezavam a vida alheia. Então, nós temos aqui, então, enquanto o mar representa esse comércio, esse transporte, esse ecossistema global, e que vai ter aqui como a questão do sangue sobre ele a morte da vida marinha e fim da navegação comercial, nos rios e fontes a gente tem o consumo, a sobrevivência, a vida doméstica em risco, porque agora tem o fim da água potável, e isso é uma retribuição pela perseguição que aconteceu aos justos e aos santos no passado. Então, essa separação, o que ela faz? Ela reforça que o juízo de Deus é meticuloso. Ele não apenas atinge todo de forma genérica, né, mas alcança cada detalhe da infraestrutura humana que sustenta a rebelião contra a sua ética. Seguindo, então, aqui nós vamos depois para a quarta taça, que foi derramada sobre o sol, permitindo que ele queimasse as pessoas com fogo. Olha só que dor isso aí. Em vez de arrependimento, pasmem, as pessoas continuam ainda amaldiçoando o nome de Deus. Depois vem a quinta taça derramada sobre o trono da besta, mergulhando o seu reino em trevas. As pessoas mordiam a língua de dor, mas continuavam a blasfemar contra Deus. Que tristeza, gente! Depois a sexta taça, que é derramada sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram para preparar o caminho para os reis do Oriente. 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, saem da boca do dragão, da besta e do falso profeta para reunir as nações para a batalha no lugar chamado Armagedon. Mas por que Eufrates? Bem, nós precisamos lembrar que o rio Eufrates era a fronteira nacional, a fronteira natural, digamos assim, e militar do Império Romano, e ali também até de Israel em tempos antigos. Além do Eufrates, ficavam aqueles que a gente já estudou aqui nas nossas reflexões e leituras, os temidos partos, que eram os inimigos que Roma nunca conseguiu dominar totalmente. Então a simbologia que a gente tem aqui é que o Eufrates representa a última barreira da proteção. Quando ele seca, significa que não há mais defesa natural nenhuma contra a invasão. E no sentido teológico, o que a gente tem? Que no Antigo Testamento, a queda da Babilônia histórica aconteceu ali quando Ciro, o persa, desviou as águas do Eufrates para entrar na cidade. E assim, ao secar o Eufrates, digamos assim, né, com essa questão toda, o que isso simboliza? Simboliza que o sistema do mundo, que é o quê? A grande Babilônia, está vulnerável, ou seja, está prestes a cair. E quem são esses reis do Oriente? São essas hordas invasoras aí que vinham além do Eufrates. E num contexto profético, o que elas representam? Representam essas forças políticas, militares, globais, que se levantam aí para o conflito final.
E alguns intérpretes, vem aqui, eu queria trazer isso para vocês, que o papel das potências orientais no cenário final da ética global e da política mundial também aqui vão se insurgir, mas o foco principal é que vocês entendam que é a reunião de todo o poder humano contra o reino de Deus. Então, nesse sentido, é importante perceber que todo esse levante está acontecendo aqui nesse momento, e aí nós vamos depois ler ali no versículo 13, então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos. Espera aí, mas a gente leu atrás ali que era o dragão e que eram 2 bestas, não era isso? Então agora por que acontece essa questão de falar só da boca da besta, uma só, e do falso profeta? Então o que acontece é o seguinte, que a partir ali do capítulo 16, a besta que subiu da terra, ela passa a ser chamada sistematicamente de falso profeta. A segunda besta, né? Depois que o dragão ali tem a sua visão, que ele daí muda a estratégia, surge então aquela questão da besta do mar e depois a besta da terra. E essa besta da terra passa a ser chamada então no capítulo 16, sistematicamente de falso profeta. E aí o que está acontecendo? A trindade satânica está completa, o trio demoníaco está completo para a batalha. De que maneira? Bom, o dragão representa o mentor espiritual, o próprio Satanás ali envolvido. Depois nós temos a besta, que vai demonstrar o sistema político e de governo, até que nós vimos que ela tinha uma cabeça ali, que depois a cabeça dela estava ali morta, depois reviveu, e aí aquilo contagiou o pessoal todo. E depois nós temos o falso profeta, que seria, no caso, a segunda besta, que traria a propaganda, a ideologia, a falsa religião, que convenceria as pessoas a seguirem o sistema. Tanto é que essa segunda besta fazia propaganda ali da primeira, que surgiu ali do mar. Então, todos esses são o quê? São agentes do mal. Qual que é o objetivo deles? Enganar, reunir os reis do mundo inteiro. E qual que é a intenção deles? Eles estão arrebanhando o exército humano para lutar contra Deus e contra o seu ungido. Onde? Lá no Armagedon. Eles estão manifestando a rebeldia final do sistema do mundo. E o Armagedon, o que é essa questão do Armagedon? Bom, Armagedon significa monte de Megido. O que é? É um lugar geográfico em Israel famoso por batalhas decisivas. E aqui no Apocalipse, o que ele simboliza? Simboliza para a gente o ponto de encontro para a resistência final do homem contra Deus. E o lagar da ira de Deus, que nós já vimos aqui, que o pessoal vai ser ali amassado, é o lugar onde as uvas são esmagadas até que o suco, que no caso aqui representa simbologicamente o sangue, ele saia. A conexão, então, o que é? A conexão que existe entre essa questão do Armagedon. O Armagedon é o campo de batalha. E o lagar é o resultado do que acontece lá, desse amassar das uvas, é o julgamento daqueles que, mesmo após as taças, mantiveram os seus corações endurecidos. Agora vamos ver aqui no versículo 15 que parece que há uma interrupção de Jesus ali, que é como se fosse um parênteses profético. Por quê? Porque no meio daquela descrição ali da mobilização das tropas do mal, o próprio Jesus interrompe a narrativa aqui para dar para a gente um aviso, vamos dizer dessa maneira, para nós e para a igreja. Eis que veio como ladrão, feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Por que essa frase está aqui? Não é perdida, mas ela está nesse momento estratégico. Por quê? Porque enquanto o mundo está sendo seduzido por sinais e prodígios dos espíritos de demônios, que nós vimos ali no versículo 14, o cristão, onde que ele tem que estar focado? Nessa vigilância espiritual. Isso é muito importante para perceber isso tudo. Depois nós temos ali a segurança na crise. Jesus está dizendo, olha, não se deixe enganar por esse barulho de guerra e por esses sinais. O meu retorno vai ser súbito e também vai ser que vai exigir de vocês prontidão. Então, nesse sentido, você tem que estar atento para a gente poder seguir firme. E depois a questão é de que estar vestido aqui nessa leitura que nós fizemos, que aqui ele vai mostrar que conserva consigo as suas vestes, quer dizer, estar vestido, significa que a gente
esteja em santidade, ética e fidelidade, não se deixando contaminar pela ideologia da besta. De qualquer maneira, seguem aí as conversas, né, nesse sentido, para você entender que nós entendemos o seguinte, que ali nos versículos 13 e 14, o mal age, espíritos enganadores saem para convocar os reis para a guerra. Depois, ali no versículo 15, Deus dá um aviso, há uma interrupção para dizer que a sua vinda é iminente e que exige vigilância. E depois ali o palco é montado em que a reunião das nações se concretiza no Armagedon. Finalmente a sétima taça, então ela é derramada no ar, do trono do santuário sai uma voz forte dizendo: está feito. São relâmpagos, vozes, trovões e um terremoto tão violento como se nunca houvera na humanidade isso, na história da humanidade. Então, a grande cidade se divide em 3 partes e as nações ali, elas desabam, né? As cidades das nações, elas se desabam. Então, ali, essa questão dessa percepção da Babilônia, né, se dividir em 3, é que isso também simbologicamente quer dizer a desintegração daquela trindade satânica lá que nós vimos, do dragão, da besta e do falso profeta. E ainda tem a questão do desaparecimento de ilhas e de montes, também tem a questão do granizo que cai aí sobre as pessoas com pedras de 35 quilos, 35 a 40 quilos, que representavam o peso de um talento. Então tudo isso são manifestações, né, dessa questão, dessa linguagem apocalíptica de que se referem a uma instabilidade total, em que ali montes e ilhas que são ali, simbolizam então esses reinos, impérios e as nações estabelecidas. Ela indica que as estruturas de poder humano que pareciam ali eternas, inabaláveis, elas deixam de existir diante da manifestação da glória de Deus. E a questão também do granizo, por exemplo, lá no Antigo Testamento, o apedrejamento era punição para blasfêmia grave. Como esses homens passaram o capítulo inteiro blasfemando contra Deus, o granizo gigante funciona como uma espécie de apedrejamento divino. E aí nós podemos ver que existe, né, uma transição de que a natureza então se desfaz. Então a gente percebe que nada do que é terreno oferece segurança, certo? Isso é importante a gente perceber. Depois nós vamos ver que o julgamento ele é proporcional, o granizo aqui vai responder à blasfêmia, e a separação que é definitiva, com o abismo moral intransponível entre a santidade de Deus e a dureza daqueles que escolheram a besta, ou seja, a dureza dos seus corações. Então, é importante nós percebermos que a justiça de Deus, ela demonstra que os juízos de Deus são justos e são verdadeiros. O endurecimento do humano, que é triste, mas acontece mesmo diante de flagelos terríveis. A humanidade, as pessoas sob o domínio da besta, elas se recusam a se arrepender e a glorificar a Deus, e demonstram também a soberania divina de que Deus tem o controle absoluto sobre a natureza e a história, e encerra aí o período da sua indignação sobre a impiedade. Deus não mais a tolerará. Então é isso, meus irmãos, que nós pudemos conversar em Apocalipse 16. Espero que você tenha gostado, e se tiver alguma dúvida, por favor, fique à vontade, eu estou à disposição. Deus abençoe, a paz.